tecla sobre isso na nossa programação, tanto no portal, jornal, na nossa TV, nossos meios de comunicação completos, aqui no nosso sistema, para que você fique bem informado, não tenha motivo para pânico, e que você sempre se cuide da melhor maneira possível. E aqui, claro, que eu tenho um reforço, o Dr. Fernando Chagas, infectologista, ele que faz parte da rede de saúde da Paraíba através do Clementino Fraga, que é um hospital referência, doutor? Isso. Bom dia para você, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora, Momento importante, esse momento realmente da gente combater as fake news, assim como reforçar as orientações que dizem respeito à prevenção, Sim, já tivemos casos notificados, Isso. casos descartados. No momento temos 4 casos suspeitos e notificados de coronavírus aqui na Paraíba. Existe alguma novidade com relação a esses 4 casos? São 2 casais, doutor? Isso, são 2 casais que vieram, claro, da Europa, que agora virou, antes era só a China, conforme as coisas vão acontecendo, vai avançando, a gente vai considerando novos países dentre aqueles que começa a ter transmissão entre pessoas dentro do país, que acaba oferecendo risco. Então, vindo desses países, abrindo um quadro gripal, até 14 dias de viagem antes da chegada, a gente já considera uma suspeita. Sim. Aí tem aquela questão, Bruna, a gente avalia necessidade ou não de ficar internado, Esses 4 pacientes, 4 pessoas que vieram, esses 2 casais, como tinham um quadro leve, que não necessitaria estar em internamento hospitalar, então eles podem, sem problema nenhum, serem acompanhados na sua própria residência, numa espécie de isolamento domiciliar, que é muito bem orientado. Dessa forma, eles também se resguardam, Então, é uma medida realmente muito boa, e que deixa a gente tranquilo, Porque são casos que teoricamente não está com risco no momento de evoluir para uma forma grave. Certo. A Secretaria Estadual de Saúde está monitorando esses Isso. casos, Fica o tempo inteiro perguntando como é que está a evolução do quadro desses pacientes. Esses pacientes com essa suspeita de coronavírus, eles têm algum sintoma? Que sintomas são esses, doutor? Bem, é o seguinte, são sintomas geralmente febris, febre, associado a um sintoma respiratório, Por exemplo, febre, a tosse, febre, espirro, a coriza, febre com a queda do estado geral, com a dificuldade de respirar, são os sintomas que a gente valoriza. Esses pacientes eles não estão com sintomas de dificuldade de respirar, não estão com sintomas que requerem uma atenção hospitalar. Geralmente febre, com tosse, que abriram já o quadro como já estavam aqui, Então, teoricamente, está tudo tranquilo. Agora fica tendo um acompanhamento de perto, Tanto a vigilância municipal quanto a vigilância estadual vão acompanhando e se surgir alguma coisa nova que requer reavaliação médica, aí sim eles podem ser encaminhados ao Clementino Fraga para uma avaliação se vão precisar de internamento ou não. Perfeito. A gente falou muito sobre a China, sobre Isso. países da Europa, como a França, a Itália. E agora foram confirmados casos nos Estados Unidos também. Isso. A expectativa, então, é que esse número de casos no mundo inteiro aumente, já que tem aumentar. casos por lá, doutor? É porque é o seguinte, na verdade, a preocupação não são os casos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do Brasil, Certo. Nós temos 2 casos confirmados no país, na verdade. Porém, não são casos de transmissão dentro do país. Tá. E sim pessoas que tiveram contato e adquiriram o vírus lá fora e foram diagnosticados aqui dentro. Passa a ser preocupante quando começa a ter a transmissão dentro do próprio país, é o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Já tinham casos confirmados lá, mas agora começaram a surgir casos de transmissão dentro do país. Perfeito. Então ele entra na rota de vigilância. A partir do momento que isso acontece, alguém vindo daquela região ali onde teve esse caso de transmissão entre pessoas, a gente passa a monitorar. Apresentou sintoma gripal, febril, a gente vai ver se classifica como uma possível suspeita. Então, a maior preocupação, por enquanto, é que não haja essa transmissão aqui dentro do país. Mas existe essa possibilidade? Existe. Eu sempre comparo, uma forma da gente entender uma epidemia é comparar anteriores. Vou dar um exemplo para você de uma doença diferente, A dengue. Tá. Nós tivemos 1,5 milhão de casos de dengue ano passado aqui no país. E detalhe, a dengue precisa de um vetor para ser transmitido, ele precisa de um mosquito.
O coronavírus, assim como as outras doenças respiratórias, não. É pessoa a contato. pessoa, não precisa. Então, se a gente teve 1,5 milhão de pessoas ano passado no país com dengue, você imagina quanto poderíamos ter de coronavírus se a gente relaxar esse momento agora, né, de orientação, de prevenção e de contenção. Sim. Então, o que é que acontece? Quando a gente detecta dentro de um país transmissão pessoa a pessoa, sinal de que o vírus está circulando ali. Então, não tem nem vetor para evitar que ele se espalhe. É tentar conter e preocupar-se realmente no sentido de fazer com que haja um número mínimo possível de casos novos, principalmente nas populações vulneráveis. Sim. Idosos, pessoas com doenças no pulmão, pessoas com doenças no coração. São as populações em especial que a gente tem que tentar proteger. É por isso que esta live está acontecendo para a gente trazer, levar informação de qualidade e credibilidade para quem está em casa, que muitas vezes fica nervoso, Isso. fica muito preocupado, né? Às vezes até fora do que é para ser, de fato, uma preocupação natural, né, doutor? Inclusive, a gente vê muita gente compartilhando as chamadas fake news, notícias falsas. O Ministério da Saúde tem batido bastante, né, de frente em cima disso, trazendo de fato o que é, que notícias falsas são essas que estão sendo compartilhadas, né? O que é que as pessoas estão compartilhando que não deve ser propagado aí, doutor? Quais são alguns tipos de notícias, inclusive no site do próprio Ministério, né? Algumas eles listam, né? Colocaram o selo mesmo, né? Isso não é verdade, fake. isso é fake, né? É o seguinte, eu vou dar um exemplo comigo. Recentemente eu recebi a história de uma família que vive uma situação de vulnerabilidade muito grande, do ponto de vista social, financeiro, né? Passa por uma dificuldade muito grande. E em relação, aí por conta de tanto fake, de tanto medo desnecessário na maioria das vezes que está existindo, a família pegou um empréstimo para comprar vitamina C, vitamina D, que é cara, né? Álcool gel e máscara. Olha só que coisa, né? Desestruturou a economia da família por conta de notícias falsas. E que notícias são essas? Olha, eu posso citar, por exemplo, vitamina C. Consuma vitamina C porque vai ser bom para a imunidade, consequentemente vai te proteger contra as doenças respiratórias, né? Claro, o coronavírus também. Olha, isso não é comprovado. A vitamina C não tem comprovação científica se realmente tem esse papel. As pessoas chegam para mim com resfriado comum, dizem, doutor, estou tomando vitamina C. Eu não digo para não tomar, não tome, mas eu também não estimulo. Sim. Né? Porque eu não tenho base científica para dizer tome que realmente, né? Vitamina D, menos ainda, e é uma vitamina cara, né? Chás, já vi chá verde, gargarejo com alho, né? Olha, come alho porque alimentando-se com alho a imunidade melhora. Não tem comprovação científica para isso. O que é que mantém a imunidade realmente? O que faz com que melhore, que fique estável? Boa alimentação, né? Independente de uma boa alimentação. Evitar muitos, por exemplo, refrigerantes, produtos ricos em sódio. Exercícios físicos e boas noites de sono. Né? A estabilidade corpórea, fisiológica da pessoa em si, né? É que faz com que ele se mantenha estável. Fora isso, realmente, tudo é fake, não tem como a gente garantir. O site do Ministério da Saúde é uma excelente ferramenta, né, para que você procure o que de fato é verdade. Eu vi uma notícia aí, um absurdo, que foi muito compartilhado nas redes sociais, no WhatsApp, uma foto de um plástico bolha e o pessoal dizendo, cuidado com o plástico bolha vindo da China, porque ele pode trazer o coronavírus. Isso é um absurdo, né? E ainda gera mais pânico na população. Até porque é feito industrial, né? A impressão que dá é que alguém está soprando ali dentro, não existe gente, não faz o menor sentido. Né? Por exemplo, o pessoal me pergunta, eu comprei uma camisa na China. Eu digo, olha, demora muito para chegar, né? O vírus, ele teoricamente tem a capacidade de se manter ativo em ambientes sólidos. Em média, antes eram 7 dias, a gente já descobriu que pode chegar a 9 dias. Mas isso são teorias que a gente não tem tem uma comprovação, você vê como muda ainda, né? É tudo muito novo. Sim. Então, nada justifica você não comprar ou não receber o seu produto da China achando que vai pegar o coronavírus. Não procede. Não procede. E tudo que é novo gera esse medo mesmo, né? Muitas dúvidas. O que a gente tem que ter de cuidados básicos e necessários nesse momento onde a gente tem esses 4 casos suspeitos aqui na Paraíba, 2 casos comprovados, né, confirmados aqui no Brasil. O que a gente, né, enquanto cidadão comum, o que a gente tem que fazer para se cuidar? Olha, eu vou fazer um comentário até um pouco polêmico, né? Eu costumo dizer que não há males que também não tragam lições e que possam servir para o bem, né?
Poxa, você vai falar que existe coisa boa numa situação dessa, como mostra lá fora. Por incrível que pareça, a gente pode extrair sim. Né? Dentre os quais a população criar finalmente o hábito de ter etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? Eu estou resfriado, estou com tosse, estou espirrando, estou com coriza. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse hábito de etiqueta respiratória para proteger, por exemplo, você que está aqui comigo e que não está sentindo nada em relação ao meu quadro. Então, o que é etiqueta respiratória? Ao tossir, ao espirrar, proteger você. Sim. Né? Colocando o antebraço. Se eu não tiver um lenço, o ideal seria um lenço, colocando as próprias mãos. Tendo a orientação de que se eu coloquei as minhas mãos aqui, eu contaminei as minhas mãos. Então, eu vou lavar as minhas mãos. Corretamente. Eu não vou estar apertando as suas mãos, transmitindo para você o vírus mão a mão, fazendo com que você corra o risco de, ao coçar os olhos, ao colocar a mão na boca, até mesmo ao cutucar o ouvido, vou botar dessa forma, correr o risco de pegar o mesmo vírus que está me acometendo. Sim, independente de ser o coronavírus. Independente de ser o coronavírus. Então, se tem uma lição nisso tudo, se há algo positivo nisso tudo, acredito que fazer com que as pessoas criem o hábito da etiqueta respiratória. Outra coisa, outro hábito que a gente bate na tecla, eu acho que eu já falei, quando a gente fala de meningite, Bruna, você acredita? Quando a gente fala de influenza, quando a gente fala de sarampo, a gente sempre bate, o infectologista é chato com isso, na lavagem das mãos. Né? É, com certeza, a medida mais simples, mas também, eu digo para você, de forma mais tranquila do mundo, com certeza, a medida que tem um impacto maior na diminuição de todas essas doenças. Até a meningite, doutor, sim, por incrível que pareça, até a meningite. O simples hábito de lavagem das mãos. Né? Então, você vê, de repente, a gente tira essa lição de tudo que está acontecendo. Ensinar a população a etiqueta respiratória e tentar fazer com que isso se transforme em cultura, em hábito cultural, né? Perfeito. E a gente viu nos meses de janeiro, fevereiro, uma subida, né? Um crescimento muito significativo da compra e do uso, né? De máscaras, de álcool em gel. Faltando em farmácias. Faltando em farmácia, né? Eu vi, por exemplo, um colega meu viajou para São Paulo esse fim de semana, não estava sentindo nada, mas já foi com a máscara lá. Quem é que tem que usar essa máscara? Esse uso de álcool em gel, ele de fato facilita alguma coisa, ele protege de algo? Explica pra gente, doutor. Ai, ótimo também. O álcool gel, ele seria necessário em situações que você não tem como lavar as mãos. Né? Eu sempre costumo dar esse exemplo. Você desceu do transporte coletivo, está no meio da rua, no centro de João Pessoa. Aí você não vai procurar uma pia, você não vai achar uma pia. Então, você pode fazer uso do álcool, né? E higienizar suas mãos. Sim. Querendo ou não, o transporte coletivo tem a questão da quantidade de pessoas, o pessoal tosse, coloca a mão ali, você vai e bota a mão também. Então, seria interessante higienizar após o transporte coletivo e o uso do álcool gel seria excelente. Quanto à máscara, é um pouco complicado no seguinte sentido. Se a gente usa máscara demais, a gente pode esquecer do básico, que é o quê? A lavagem das mãos, a etiqueta respiratória e os cuidados gerais. A máscara dá uma falsa impressão de proteção. E, na verdade, quem tem que usar a máscara é quem está acometido. Ah, né? aí sim. Quem está com algum problema respiratório, espirrando, tossindo, usa a máscara para não propagar Não aquilo. propagar. Tá. O profissional de saúde que está atendendo, aí tudo bem. Né? Dentro de um ambiente hospitalar, onde você está com muitas outras pessoas com quadro respiratório, tudo bem. Mas no meio da rua não procede, não tem para que fazer isso. Né? Você está gastando o seu dinheiro com a máscara e você está também causando pânico nas outras pessoas. Porque quem é que não se assusta? Você está no centro de João Pessoa, passa o cidadão com máscara. Sim. Né? Então não precisa disso, gente. Tá? A questão da etiqueta respiratória e a lavagem das mãos. Beleza, doutor Fernando já falou pra gente sobre os sintomas, né, do coronavírus. Vamos falar sobre tratamento também? Aqui em João Pessoa, em Campina Grande, existem unidades de referência, mas como é que a pessoa deve proceder? Opa, a minha respiração não está bem, eu estou espirrando bastante, tossindo bastante, mesmo que não tenha tido contato com alguém que foi para a Itália, para a China, agora para os Estados Unidos, França, enfim. O que a pessoa tem que fazer? Olha, vamos tentar dividir em doenças respiratórias e o que aconteceria se fosse o coronavírus, né? Doenças respiratórias como um todo, a gente tem que ver porque existe duas situações. Existe a gripe, né, que é causada pela influenza, que pega o corpo todinho, que pode se tornar, Bruna, tão grave quanto o coronavírus. Sim. Quem não lembra do H1N1 em 2009, que matou muita gente, né? Sim. E existe o resfriado comum, que pega mais a via aérea superior.
Esse é o 90% das vezes é o que acontece. É o resfriado Infelizmente, nessa época é muito comum, né? Mudança de temperatura, a chegada das chuvas, tudo isso. Isso, aí as pessoas se aglomeram quando chove, aí aumenta a possibilidade de um problema respiratório, né? Então, no resfriado, medicamentos sintomáticos. O que significa medicamento sintomático? Você está com dor de cabeça, qualquer medicamento que você já tomava para dor de cabeça. Você está com resfriado, qualquer medicamento que você já tomava serve. No caso de uma gripe, que é mais complicado, pega o corpo todo, vai dar dor no corpo, queda do estado geral, é interessante buscar um atendimento médico. Tá Certo? Certo. Por quê? Porque pode ser necessário, dependendo da pessoa, tomar um medicamento específico contra a gripe, que é o Tamiflu. Né? Por exemplo, grávidas, pessoas com diabetes, idosos, eles precisam buscar atendimento médico. Né? Então, aí realmente a orientação seria essa. No caso do coronavírus, a gente quando, por exemplo, eu atendi a primeira suspeita que a gente teve aqui, o paciente chegou com um quadro pulmonar. Né? Como eu não sabia o que estava acontecendo, a gente entrou com tratamento para pneumonia, tratamento para influenza, o Tamiflu, e manteve acompanhamento, porque se desse positivo, né, e o paciente evoluísse de uma forma grave, a gente buscaria alternativas dos tratamentos que estão sendo usados no mundo afora, especificamente contra o coronavírus. Sim. Embora não exista um medicamento ainda comprovado, padronizado. Se você me perguntar, diga um medicamento contra o coronavírus, eu não posso... É muito novo. Né? Eu posso dizer que a gente tem, inclusive no próprio Clementino, um arsenal de medicamentos que podem ser utilizados, mas não são padronizados para aquilo. Perfeito. A gente viu também, né, muita coisa está sendo divulgada nas redes sociais. Falar mais alto para o pessoal da live, né? Vamos tentar falar mais alto para que o pessoal possa escutar a gente na live. Já agradecendo, tá? Todo mundo que está participando da nossa live no YouTube da TV Correio, Facebook Portal Correio, Facebook 98FM, Instagram TV Correio, Instagram Jornal Correio, Instagram 98FM. É motivo para pânico, doutor? Não, de forma alguma. Olha só, primeiro a gente não tem vírus circulando aqui, nem no país, né? Mesmo tendo 2 casos comprovados, a gente não tem como chegar para você e dizer, olha, tem vírus circulando. Não, a gente nada pode garantir que isso esteja acontecendo. Provavelmente ainda não está. Na Paraíba, muito menos, né? A gente tem 4 casos suspeitos. Aí as pessoas perguntam, meu Deus, e se positivar algum deles? Vieram de fora. Quando aparecer um caso de alguém que não viajou, aí a gente se preocupa na questão de que pode estar circulando. E mesmo quando isso acontecer, Bruna, tem que lembrar o seguinte, trata-se de uma doença respiratória, assim como o H1N1 que está circulando, o H3N2, que é a influenza também que está circulando, não é tão diferente. Porém, a gente vai se preocupar, aí realmente eu não tenho como tirar essa preocupação das pessoas, porque procede. O que aconteceria chegando nos idosos, né? Pessoas com doenças asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, que é uma doença do pulmão, pessoas com doença no coração. Realmente, essas populações a gente precisaria proteger muito mais. É uma parcela mais vulnerável à doença. Isso, que geralmente pode evoluir para uma forma mais grave, né? E outra coisa, a gente precisa entender o vírus, ele chegando aqui no país, mais ou menos como ele iria se comportar na nossa população. Vou dar um exemplo para você. Na China, a gente tem uma mortalidade em torno de 2%, mas no Irã pula para 7,2%. Né? Não sabe se é a questão da população no Irã, né? A questão cultural, a forma de alimentação, de vida, ou se o vírus, houve alguma mutação que justificasse. Entendi. Muito novo ainda. É tudo muito novo. E o pessoal, falando sobre essa mudança, né, dessa propagação do vírus, tem a questão que o pessoal está falando que aqui no Nordeste ela é mais difícil, né, de se propagar, porque é mais quente aqui no Nordeste. Então, é muito quente aqui, ele não sobrevive. Isso já é um dado oficial? Não é assim. É uma confusão que existe, sabe, Bruna? Vê só como é complicada essa parte agora. O vírus, para ele ser desestruturado, né, tem que ter uma temperatura média de 57 graus. Tá. Né? E a gente não vai encontrar... 57 aqui não tem. Não tem. Não tem. Porém, tem um detalhe importante. Entre 30 e 40 graus, os estudos estão sugerindo que ele passa mais tempo ativo nos locais. Tá. Por exemplo, na maçaneta de uma porta, em cima de uma mesa. Então, teoricamente, a nossa temperatura, isso é teoria, né, faz com que o vírus passe menos tempo nos locais
Também a temperatura alta diminui a probabilidade de ter mais aglomeração de pessoas. Então, isso se reflete em quê? Significa que a capacidade de transmissão aqui é menor. Sim. Né? Se está menos tempo na porta, a tendência é menos pessoas, né, tocarem ali e ficarem com o vírus nas mãos. Tá. Né? Seria mais nesse sentido, sabe? Mas destruir o vírus propriamente dito, a temperatura teria que ser bem mais alta. Por causa do calor, não, Inclusive, né? Que a bom gente que ia morrer também nessa temperatura. Se com 57 graus não tem como, né, doutor? Vamos reforçar para quem está acompanhando a nossa live, unidades de referência aqui na nossa capital, em Campina Grande, e são unidades onde as pessoas podem chegar ou é livre demanda ou é indicação de USF, por exemplo, doutor? Não, é livre demanda sim, né? Tendo a história... É importante orientar as pessoas o seguinte, as pessoas estão indo com quadros gripais, sem história de viagem nenhuma. Então não, acaba... espirrou, o pessoal já... Meu Deus, estou com coronavírus. Deus. É justamente para isso. O sistema não suporta. Não tem como. É por isso que a gente está reforçando, né, o nosso papel enquanto jornalistas, enquanto mídia, sistema mesmo, aqui o Sistema Correio, é justamente esse, né? A gente trazer a informação para que as pessoas não tenham esse medo exagerado e corra para o sistema público de saúde sem ser, de fato, um caso provável, suspeito, né? É o grande diferencial, tem sido o grande diferencial em relação à epidemia de 2009 do H1N1. Hoje, nós temos muito mais recursos de mídia, pronto, o que está acontecendo aqui agora, né? É uma arma extremamente poderosa contra essa situação, o vírus, a epidemia, né? E que eu acho que tem sido o grande diferencial, fazendo com que não se propague tão rápido como se propagaria naquela situação ali, o que aconteceu, se tivéssemos naquelas mesmas condições. Está dando para entender? Sim. Então, essa arma aqui, né, de informar as pessoas, faz com que, por exemplo, as pessoas primeiro se acalmem, né? Estão vendo? É mais um quadro gripal, gente, né? Segundo, aprendam aquilo que a gente falou da etiqueta respiratória, a prática da lavagem das mãos. Prevenção. E transforme isso em hábito. Sim. Né? E o melhor de tudo, a gente pode atualizar de forma muito mais dinâmica. Nossa, como isso tem sido bom. Eu particularmente, só tenho a agradecer a todos vocês. Né? Então, em relação à referência, as pessoas elas estão indo buscar, como eu te falei, né, sem a história da viagem. A história da viagem é um grande AIS agora. Né? Sim. Se você não viajou ou não teve contato com suspeitas ou pessoas confirmadas com o vírus, você não precisa buscar as referências. Está com um quadro gripal que você percebe que precisa de atendimento médico, vai em qualquer unidade de saúde, as unidades de pronto atendimento, os PSFs, os médicos já estão preparados. Houve um treinamento, né, extenso aqui no estado, né, já estão preparados para identificar e agir. Né, se for o caso de, pode ser uma suspeita, acredito. Eles vão orientar direitinho, você vai buscar os locais de referência. Perfeito. Ótimo, ótimo. Temos perguntas aí, gente? A primeira pergunta uma pessoa que está aqui na live perguntou a questão dos idosos, se eles estão mais sensíveis a adquirir. Perfeito. Não seria adquirir, né? A questão da transmissão acaba sendo igual, mas eles são mais sensíveis em relação à presença do vírus no corpo. Certo. Um estudo agora do dia 28, né, de fevereiro mostrou para a gente o seguinte, que a cada 10 anos eles separaram em anos. Por exemplo, 60, 70, tá entendendo? Sim. Aumentava substancialmente a probabilidade da pessoa evoluir para uma forma grave. Entendi. Né? Para você ter uma ideia, jovens entre 19 e 20, entre 20 e 29 anos, a probabilidade era 0,4%, é muito baixa. Quando a gente chegava na casa dos 70 anos, passava de 7%, o risco de evoluir para uma forma grave, inclusive para a morte. Então, todos nós estamos suscetíveis, né, a contrair o vírus, mas para evoluir a uma forma mais grave, a população idosa tem mais essa probabilidade. Assim como pessoas com diabetes mellitus, né, pessoas com asma, pessoas com doença de coração, grupos, por exemplo, quem tem doenças da imunidade, HIV, doenças autoimunes, tem um risco maior. Perfeito. Tem mais pergunta? As crianças que não têm nenhum caso, mas as mães que as crianças estão na escola, aglomeradas, as mães têm que ter medo, têm que ficar preocupadas.
Olha, pergunta interessante, né? A questão das crianças, até agora não foi constatado, né, observado nenhum caso, nem suspeito, nem comprovado em crianças. Essa questão da aglomeração das crianças na escola, as mães têm que ficar preocupadas? Por enquanto, não. Mas quando o vírus começar a circular, a gente vai estar diante de uma situação bem diferente. Qual? Por exemplo, o que caracteriza a questão da orientação para ficar em casa? Sintomas. A gente não sabe se as crianças adquirem o vírus, mas ficam assintomáticas. E se elas, na condição de assintomáticas, não transmitiriam. Não se sabe isso ainda, né? Você vê como isso ainda está muito nebuloso. Da metade de janeiro, agora, saiu um artigo lá na Alemanha mostrando que pessoas assintomáticas poderiam transmitir. Em outras palavras, naquele período de janela imunológica. O que é janela imunológica? Você pegou o vírus hoje e até aparecer o primeiro sintoma, a gente chama de janela imunológica. E aí pode transmitir nesse espaço de tempo? Pronto, aquele artigo mostrava isso. Tá. Devido à loucura, o desespero da gente produzir ciência e querer ajudar, pode acontecer erros, como aconteceu nesse momento, da pessoa divulgar o trabalho antes da conclusão mesmo e no final das contas não receber aquilo. Tá. Na semana seguinte, aquele mesmo artigo caiu. Então voltamos àquele período que a gente não sabe se a pessoa sem sintomas transmite. Acredita-se que não. Por quê? Se ele sem sintomas, no período de incubação, estivesse transmitindo, acredita-se que o quadro estaria muito maior, muito mais extenso, né, do que o que nós temos hoje, 90 mil pessoas no mundo. Perfeito. Mais uma pergunta? O vírus, ele tem uma característica da Itália, né? A gente está chamando de vírus italiano. Isso. Quando chegou aqui, ele mudou ele teve o quê? É mutação que acontece? A gente está com outro vírus sem ser o da Itália? Repetir aqui a pergunta, doutor, só porque o pessoal do YouTube, que está acompanhando a gente pelo YouTube, precisa escutar a nossa lapela, tá? O pessoal da live no Instagram está conseguindo ouvir direitinho, mas para o pessoal do YouTube, só para a gente reforçar, né? Esse vírus ficou muito conhecido como um vírus italiano, porque tem características diferentes. E agora, quando ele chega ao Brasil, sofre alguma mutação? Tem alguma diferença com relação à chegada aqui ao nosso país? Olha, os últimos estudos, o pessoal tem produzido muito, né? Tô ficando louco todo dia tendo que ler algo novo. E é muita novidade o tempo inteiro, muita novidade. Né? Eles têm mostrado pra gente, são sugestões ainda, que o vírus ele tem tido mutações uma vez por mês, né? Aí teve estudo que disse 27 dias, outros disseram um pouco mais, mas vamos botar uma vez por mês, que não é muito. O que significa que a esperança da vacina é real, né? Diferente do que acontece com a influenza, que muta tanto, que todo ano a gente faz uma vacina nova. Né? Aí o que acontece? Acredita-se, né? Foi lido o genoma, o RNA dele na Itália, foi lido nos diferentes locais, e acredita-se que realmente houve uma mutação, mas não são vírus diferentes. É o mesmo vírus com mutações. Vou dar um exemplo do HIV. No HIV, você pode ter o vírus que a medicação que a gente libera básica faz sentido, ele vai controlar a doença. Você não vai ter doença, você vai viver com o vírus normalmente, mas você pode adquirir um vírus mutante resistente àquele medicamento. Os dois são HIVs, do mesmo jeito. Tá dando para entender? Sim. Então, acredita-se que o vírus na Itália tenha características diferentes do vírus na China, de uma forma tal que faz com que na Itália ele pareça ter uma transmissibilidade maior. Eu tinha um estudo mostrando que uma pessoa podia transmitir para 2 ou 3 na China. Na Itália eu já não tenho esse número. Entendi. Já mudou. E no Irã, provavelmente ou parece que ele tem uma letalidade maior, né? Ou são características culturais do povo. Condições de vida mesmo. Né? Condições de vida. Ou realmente lá no Irã a capacidade de causar morte tem sido maior. No Brasil, a gente não sabe como ele vai se comportar, porque ainda não tem circulando aqui. Os vírus que nós identificamos aqui ainda são os vírus vindo da Itália. Perfeito, perfeito. Respondida a pergunta, então. Mais uma? No nosso estado, a gente é referência em várias patologias, né? Nosso estado sobre o coronavírus. Qual é o hospital que está habilitado e credenciado para, se houver a transmissão, se houver um caso de confirmado? Perfeito. Vamos repetir aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, né? O nosso estado é referência em tratamento de várias doenças, né? Se for confirmado algum caso aqui na nossa Paraíba, quais são as unidades de referência aqui? Olha,
A gente tem visto, acompanhado alguns hospitais privados, os hospitais privados estão se preparando também. Nesse primeiro momento, a tendência é o Clementino Fraga para adultos e o Hospital Lauro Vanderlei para crianças aqui em João Pessoa. O Hospital Universitário, HU, né? Isso, HU para crianças aqui em João Pessoa, né? Tá. São os dois credenciados, hospitais preparados. O Clementino provou, realmente está pronto. A gente teve um caso suspeito que necessitou internação e deu muito certo, né? Por enquanto, esse primeiro momento vai ser assim. Numa situação lá na frente, que se o vírus começar a circular, realmente começarem a aparecer novos casos, aí sim, os hospitais privados, eles já devem estar sim preparados para, se possível, até mesmo internar os pacientes e acompanhá-los. Eu tenho visto alguns treinamentos nesse sentido e a gente acredita que, se isso acontecer, esperamos que não, né? Não precise outra doença circulando aqui, a gente já tem tantas. Muitas. Mas se isso acontecer, os outros hospitais provavelmente também já estarão prontos. Perfeito. Em Campina Grande, né, eu fiquei sabendo que o Hospital Pedro I também está ofertando 3 leitos, né? Tem também lá, houve toda uma preparação, a gente fez até um treinamento aqui em João Pessoa também, né, para o pessoal lá. E acredita-se também que caso surja um paciente que precise ficar internado, o hospital lá está mais que habilitado. Beleza. 3 leitos de isolamento em Campina também. Mais algum questionamento? Que arrematar, e se faltou alguma informação para alertar a população e deixar que a gente fique mais calmo. Eu sei que o senhor tem sido muito procurado, a mídia tem procurado demais o senhor para fazer algumas entrevistas, porque acredita-se que o Clementino seja referência e acho que a população espera que o senhor dê algum feedback de pelo menos acalmar a gente aqui, né, com relação ao vírus. Perfeito. Só para repetir mais uma vez, né, para quem está acompanhando pelo YouTube, a população tem acompanhado o senhor em várias entrevistas, né, especialmente aqui na nossa casa, no Sistema Correio de Comunicação. A gente tem chamado, convidado, e o senhor sempre aceitando, né, o nosso convite, porque sabe que o Clementino Fraga é uma referência, o senhor também é referência para nós. E se por acaso, né, até para acalmar a população nesse momento onde tem muitas dúvidas, onde tem esse pânico envolvido também, se por acaso acontecer alguma novidade, a quem a população pode recorrer para saber que de fato está lidando com uma notícia verdadeira e que esses casos, sei lá, se vierem a acontecer, né, serão de fato divulgados pela mídia, pela imprensa. O papel do infectologista tem sido esse, não apenas o meu. Eu acho que todos nós infectologistas aqui no estado, a gente tem um papel social muito grande, né? É uma especialidade médica, gente, que está muito próxima do povo. As nossas doenças, grande parte são as doenças negligenciadas, né? A gente que vê o povo como ele realmente está, como ele realmente é, né? Então, é um papel social. Eu faço questão realmente de me fazer presente porque eu acredito muito que uma população bem informada é uma população que adoece menos, né? Não interessa aos governos, não interessa a ninguém esconder nada da população. Até porque, caso surja algum caso novo, a população precisa realmente estar ciente para que ela tome as medidas de prevenção. Claro. São medidas que não tem como os governos tomarem sozinhos, né? Aí sim entra o poder do povo, né? E o papel da mídia, de orientar é tremendo. Como eu falei, né, é uma situação diferente de 2009. Se a gente tivesse esse mesmo quadro em 2009, de repente aquela epidemia não tinha matado tanta gente como matou. Né? E o que a gente espera que aconteça agora, que não chegue aqui, se chegar que a gente consiga conter. Então não interessa não passar essa informação à frente. É interessante realmente as pessoas estarem prontas, mas tranquilas. Lembrando, gente, não é muito diferente. Vou dar um exemplo para você, Bruna. Sarampo. Sarampo é uma doença muito mais complicada. Enquanto o coronavírus, uma pessoa passa em média para 2 ou 3, o sarampo passa de 18 a 20 pessoas. Olha só. É uma capacidade de contágio absurda. Detalhe, quem pega sarampo, não tem remédio específico para o sarampo, não existe remédio para o vírus. 1/4 das pessoas evoluem para forma grave e 1/4 morre. Olha que coisa louca, né? Qual a sorte? Nós temos vacinas. Febre amarela, do mesmo jeito. É uma doença extremamente perigosa, né? Então, se a gente consegue controlar essas duas, a gente vai conseguir controlar o coronavírus. Isso eu não tenho dúvida, tá? Então, podem ficar tranquilos nesse sentido, tá certo, gente? Lembrando,
adquiram a cultura da etiqueta respiratória. Coloquem isso para a prática de vocês. Um hábito a prática mesmo, né? Um hábito mesmo. A lavagem das mãos. Vocês vão ver que vocês vão adoecer menos. Olha, uma pessoa adoece, Bruna, de média de 4 a 6 vezes por ano. Eu tiro por mim, né? Devido à minha profissão, eu criei como um hábito, para minha família também, e eu vou ser honesto com você, eu não lembro quando eu estive doente, né? Por quê? Prevenção. Prevenção é tudo. Perfeito, né? Como diz nossa campanha, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Tudo certo, pessoal? Podemos liberar, então, o doutor Fernando Chagas, infectologista, que tem mais uma agenda daqui a pouquinho, 10 da manhã, tem sido né? uma loucura. Tava brincando aqui com ela agora há pouco. Gente, eu tô com a mesma roupa de ontem. Porque ele vai emendando um compromisso no outro, né? Saí daqui, plantão, fui atender paciente, dei plantão, evolui paciente, vim para cá e já tem outra agenda. Tá uma loucura. Mas a ideia é essa, é prevenir o pessoal, trazer essa informação para todo mundo estar pronto quando, se acontecer do vírus chegar aqui. Perfeito. Doutor, posso apertar sua mão? Claro. Até isso tem preconceito hoje Aí, em pessoal, dia. tá limpinha. Tô brincando. Muito obrigada pela participação mais uma vez e contamos com a sua participação em outras ocasiões, viu? Eu que agradeço. Agradecer aqui todo mundo que participou aqui da nossa live, YouTube da TV Correio, Facebook Portal Correio, Facebook 98FM, Instagram da TV Correio, Jornal Correio e o Instagram da 98FM. Qualquer novidade, não se preocupe que a gente traz ao longo da nossa programação. Obrigada mais uma vez, viu, doutor? A gente se vê.